Agora, gente, vamos diretamente para a Ilha de Páscoa, que até hoje é um dos lugares mais misteriosos e mais amados aqui da Terra. Mas antes, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, é claro, deixe o seu joinha. Clicou no joinha, tudo certo. Bora pro vídeo. Essa ilha era o lar de uma antiga civilização polinésia. Só que essa civilização simplesmente desapareceu e deixou para trás um grande mistério para a humanidade. Isso porque a Ilha de Páscoa, o lugar onde eles viviam, é cheio de estátuas de pedras gigantes que têm o formato de cabeças enormes. E é justamente o seu tamanho, a época em que essas pedras foram feitas, como elas foram transportadas e como essa civilização simplesmente desapareceu, que é o mistério de tudo isso. Essa, galera, é uma ilha chilena que fica ao sul do Oceano Pacífico, que era chamada originalmente de Rapa Nui. Ela fica mais ou menos a uma distância de 3.700 quilômetros do Chile, em uma região conhecida como Polinésia Oriental, e ficou conhecida como Ilha de Páscoa depois que o explorador holandês chamado Jacob Roggeveen desembarcou na ilha em um domingo de Páscoa, lá em 1722. E essa ilha é considerada como um dos lugares mais afastados do mundo. Isso porque o seu vizinho mais próximo são as Ilhas Pitcairn, que ficam a 1.900 quilômetros de distância. E a única forma, então, de chegar na Ilha de Páscoa de maneira segura e rápida é através de um avião. Um voo que está de Santiago, no Chile, tem uma duração de 5 horas. E mesmo ela estando completamente isolada do mundo, ainda existem pessoas morando lá. Em um censo que saiu em 2002, foram identificados que 3.971 ainda habitavam a Ilha de Páscoa. Hoje em dia, então, esse número pode ser maior ou menor. A maioria desses habitantes são os próprios Rapa Nuis, povo nativo da ilha. A coisa que mais chama a atenção no local são as misteriosas cabeças de pedras gigantes que estão esparramadas por toda a região. Como eu já falei, gente, antigamente nessa ilha vivia uma civilização polinésia que praticamente desapareceu. Mas antes deles partirem completamente, eles deixaram uma marca na ilha, que são as famosas estátuas gigantes. As estátuas de Páscoa. Espalhadas por toda a ilha, existem aproximadamente 887 estátuas, e elas são chamadas de moai, esculpidas a partir de pedras do vulcão Rano Haraku. Na verdade, elas são feitas por um material chamado tufo vulcânico, um material que se origina de erupções vulcânicas, que no caso vem do mais próximo vulcão. Então, alguns acreditam que as estátuas foram construídas em uma enorme cratera do vulcão, porque é onde tinha muito desse material, né? E depois, então, daquele ponto, elas foram se espalhando por toda a ilha. Só que, galera, não tô falando de um negocinho, de uma pedrinha e tal. Não, é um maciço, uma rocha gigante. Não é uma pedra leve que dá pra levar sozinho. E, galera, a maioria dessas estátuas medem de 4 a 6 metros de altura. Mas o mais incrível mesmo vem agora. Gente, elas literalmente podiam ter até 27 toneladas. 27.000 quilos. Como que você carrega uma coisa dessas, cara? A maioria tinha essa altura, mas existia estátua ainda maior, como por exemplo uma estátua que foi encontrada que tinha 10 metros de altura e que pesava mais de 80 toneladas. Sem contar também com as estátuas que foram encontradas com pedaços enterrados, podendo ser ainda maiores. Essas estátuas que estavam com pedaços enterrados podiam ter até 21 metros de altura e 270 toneladas. Foram encontradas também estátuas com espécie de chapéu vermelho de pedra, que recebeu o nome de pucão. E só o chapéu pucão, galera, pesa de 10 a 15 toneladas. Não se sabe ao certo porque algumas tinham chapéu e outras não, mas alguns historiadores acreditam que aquilo poderia ser um símbolo de prestígio e importância daquela estátua.
ou da pessoa que a estátua simbolizava. Tá, gente, mas a pergunta que não quer calar é: o que essas estátuas significavam? E outra, né, galera? Como essas estátuas tão pesadas foram movidas pela ilha? Bom, galera, esse é o maior mistério dessa ilha. A maioria dos estudiosos acreditam que as estátuas foram feitas para homenagear os antepassados, como por exemplo líderes, chefes de família e outras pessoas importantes daquela civilização. E isso poderia explicar a direção que elas foram colocadas, já que existem algumas estátuas que estão de costas para o mar e de frente para o interior da ilha, como se elas estivessem vigiando e protegendo as aldeias. Só que também existe uma outra teoria que diz que os moais, aquelas estátuas gigantes, foram colocadas ali como se fosse um tipo de para-raio, já que lá aconteciam muitas tempestades, e os chapéus na maioria das estátuas servia como um condutor de eletricidade para preservar os moais, porque senão acho que quebrava, né, gente? Também um raio grande podia explodir, né? Mas será, gente, que eles colocaram, né, aqueles chapéus já sabendo disso, ou depois eles descobriram isso sem querer? Uma curiosidade. E por falta de registros escritos e também porque o povo desapareceu, é quase impossível ter certeza das origens dessas estátuas, o significado, da onde elas vieram, qual é o intuito delas ali, quem eram as pessoas que viviam nessa ilha. Gente, são várias questões, são várias teorias. No começo, quando a ilha foi descoberta, e também quando eles acabaram encontrando as estátuas, eles achavam que era apenas uma cabeça que ficava ali em cima da terra. Porém, em 2012, em um trabalho feito em conjunto com a Universidade da Califórnia, descobriram algo bastante interessante. Durante esse projeto, eles cavaram em torno de 2 cabeças e descobriram que ela tinha um corpo enterrado ali embaixo, com um tronco, braços e mãos que até cobriam a região genital do enorme boneco. E nessa pesquisa também eles conseguiram descobrir que cada estátua tem a sua identidade própria. Na base de uma das estátuas foi encontrada uma rocha com várias escritas indecifráveis, desenhos e símbolos que pareciam até com canoas, e é muito provavelmente que essa era o tipo de escrita da civilização antiga que morava ali. Era bem parecido com barcos, as escritas, assim como os hieroglifos que era usado pelos egípcios. E alguns pesquisadores acreditam que esses desenhos eram uma forma de identificar as famílias e também as linhagens que existiam naquela sociedade. Sem contar também que eles encontraram em volta daquelas estátuas alguns ossos humanos, que muito provavelmente estava ligada ali à família da estátua ou de quem aquela estátua pertencia, podendo até mesmo ser considerado como um túmulo familiar. E estudando a inclinação das estátuas e também a localização onde elas se encontram, os pesquisadores chegaram na conclusão de que talvez os antigos nunca enterraram os moais, e segundo eles, o corpo dos moais poderia estar totalmente para fora, mas por conta da ação da natureza e por causa de tantos anos, também o corpo teria afundado com o tempo, ficando dentro da terra. Mas isso ainda não responde a pergunta que todos querem saber. Pelo contrário, né, gente? Dificulta ainda mais achar a resposta. Como eles fizeram para transportar essas estátuas gigantes com milhares de quilos? Para tentar descobrir como eles fizeram isso, alguns pesquisadores dos anos 80 fizeram réplicas das estátuas com o mesmo tamanho e peso e tentaram simular, né, gente? Tentaram mover ali as estátuas usando os mesmos equipamentos que existiam naquela época, com a mesma tecnologia que os povos poderiam ter. No caso, corda, madeirinha, né, gente? E depois de muitos testes, eles concluíram que era impossível daquilo ter sido feito. Hoje em dia seria muito fácil, né, gente? Através de guindastes, sei lá, esses equipamentos atuais. Qualquer outra máquina poderia mexer em uma estátua dessas, né? E foi por isso então, galera, que algumas pessoas começaram a relacionar essas estátuas e toda a Ilha de Páscoa com teorias alienígenas. Só que assim, né, galera, as pedras não são de fora da Terra e não vieram também de um outro planeta. O material das pedras é lá da Ilha de Páscoa mesmo. Por que alguns alienígenas então iriam ajudar alguns seres humanos ali a construir essas pedrinhas ali? Não faz muito sentido, né, gente?
Então, para tentar achar uma resposta mais completa, em 1987, o arqueólogo americano Charles Love finalmente conseguiu mover uma réplica de 10 toneladas. E sem nenhuma tecnologia ou ajuda dos alienígenas. Só pra ficar claro, tá, gente? Ele meio que colocou a estátua em um tipo de trenó improvisado que serviu como um veículo para transportar as estátuas. E para fazer esse teste, ele utilizou os trenós, que eram alguns objetos que já existiam naquela época, para não fugir da realidade daquele período. E com a ajuda de mais de 25 homens, conseguiram arrastar a estátua gigante por 46 metros em apenas 2 minutos. E esse teste então foi feito lá em 1987. Tem muito tempo, gente. E de lá pra cá, então, eles fizeram vários outros testes para que eles pudessem chegar em uma resposta mais completa e concreta, né, gente? Porque nada foi definido ainda. E perto dos anos 2000, um outro teste de sucesso foi feito. E dessa vez eles conseguiram mover um moai usando apenas cordas. Eles fizeram então uma réplica dos moais, amarraram uma corda nele e com a ajuda de 16 pessoas balançando os moais de um lado para o outro, eles conseguiram mover as estátuas. Tá, então tudo bem, né, gente? Agora a gente conseguiu entender um pouco mais sobre a movimentação das estátuas. Agora o que a gente precisa entender é do que elas são feitas e por que elas foram feitas. E também o que aconteceu com a civilização que fez elas. Bom, acredita-se que no auge da civilização da Ilha de Páscoa, chegaram a existir cerca de 17.500 habitantes. Então, com certeza existiam pessoas suficientes para criar e transportar as gigantes estátuas. Mas isso também não explica o fato de como e por que a civilização simplesmente desapareceu. Bom, galera, existem algumas teorias que tendem a explicar o porquê e o que teria acontecido com eles. Que no caso, galera, seria a teoria do ecocídio, um termo que é usado para falar sobre qualquer destruição em larga escala no meio ambiente. E segundo alguns cientistas, destruído várias florestas para mover as estátuas e também para facilitar na agricultura. Isso porque, segundo os pesquisadores, eles achavam que as florestas, as árvores, as plantas e coisas do tipo cresciam rapidamente. Mas hoje em dia a gente sabe que não funciona bem assim. Tem espécies de árvores e outras plantas que podem demorar anos para dar frutos. Então, com uma grande destruição do meio ambiente, essa população teria ficado sem comida. E, consequentemente, pela falta de comida, eles poderiam até mesmo ter comido uns aos outros. E é por isso que grande parte da civilização poderia ter sumido, sem deixar nenhum rastro. Só que, galera, essa teoria já é um pouco velha, porque segundo uma pesquisa que foi feita recentemente, foram descobertos que os Rapanus, que a civilização que desapareceu, não era tão burra assim, sabe? Eles tinham um alto conhecimento de agricultura, até porque já naquela época eles usavam material vulcânico como fertilizante, e isso meio que derruba a teoria de que eles desmatavam as florestas e não sabiam que as árvores levavam anos para crescer. E com certeza eles tinham sim o conhecimento de como as florestas funcionavam. Sem contar também que alguns outros estudos mostram que a Ilha de Páscoa foi habitada por muito tempo e a sua população só caiu depois que os europeus teriam chegado na ilha. Isso porque quando os europeus chegaram para colonizar a ilha, eles não chegaram assim de boa, sabe, gente? Eles chegaram, pegaram vários nativos como escravos, levaram muita gente da ilha embora, pra fazer não sei o que, e sem contar também das doenças que foram levadas pelos colonizadores. Doenças essas que os nativos da ilha não estavam preparados. Então, muito provavelmente que foi por causa disso ou por conta desses fatores que a civilização incrível e misteriosa da Ilha de Páscoa acabou desaparecendo. Que pena, né, gente? Levando junto com eles algumas respostas para os mistérios das estátuas. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fiquem com Deus.